Hoje nós vamos falar sobre Joquebede, que nada mais é do que a mãe de Moisés. Quem quiser pegar a Bíblia, tá em Êxodo 2, de 1 a 10. Não fala o nome dela diretamente, fala a mulher, a mãe, não fala o nome dela. O nome dela vai falar um pouco mais à frente, em Êxodo 6, no versículo 20. Aí fala sobre a descendência, né, a genealogia de Moisés. Mas vamos começar sobre o nascimento de Moisés, que nada mais é, quando se fala-se de Joquebede, sobre o nascimento de Moisés. Então tá em Êxodo 2, no versículo de 1 a 10, tá? Um homem da tribo de Levi, chamado Umrão, casou-se com uma mulher da mesma tribo, Joquebede, e ela engravidou e deu à luz um filho. Então, essa parte que eu faço da leitura é o meu resumo, tá, gente? Quem for acompanhar na Bíblia vai estar um pouco diferente, porque aqui eu tô escrevendo com as minhas palavras, que eu tinha entendido. Então, por exemplo, lá na Bíblia não fala já Amrão e Joquebede, fala que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, só fala assim, tá? Eu que quis colocar aqui no meu resumo. Então, Joquebede engravidou e deu à luz a um filho. Como o faraó tinha ordenado a todo o povo que todo menino recém-nascido fosse jogado no Nilo e deixasse viver as meninas, a mãe de Joquebede, vendo que seu filho era bonito, escondeu-o por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Joquebede fez um barco cesto de junco, e junco era um vegetal com cerca de 3 metros de altura e crescia ao longo das margens do rio Nilo. Então, o material que foi feito cesto foi esse tal de junco, que é um vegetal, tipo um bambu, que existia ao redor do rio, tá? Então, ela pegou, untou, né, passou piche e betume, que nada mais é também do que foi que Noé usou, né, para vedar a arca dele. Então, você vê que era um impermeabilizante, né? E colocou o Moisés ali dentro. Esse junco, ele também era muito usado para fazer papiro, né? Aqueles papéis da época. E podia também ser usado como tecido, tá? Então, foi o material que foi feito o cesto. E assim, Joquebede usou piche e betume para fazê-lo uma prova de água. Colocou o menino nele e deixou um cesto entre os juncos à margem do rio Nilo, na expectativa, talvez, de que alguma das mulheres do palácio, que costumava se banhar ali, tivessem compaixão do seu pequeno filho. Então, a Joquebede fez o cesto, colocou entre os juncos. Então, às vezes a gente vê desenho, vê filme, aquele cesto correndo no rio, assim, indo em direção da correnteza e vem, né, uma empregada da filha do faraó e acha. Então, na verdade, não foi assim. Ela colocou o cesto preso entre os bambus. Então, esse junco era mais do que um bambu, né? Um tipo de bambu daquela região. Então, ela colocou ele ali parado. Ele estava à margem do rio. Ele não estava correndo na água. Então, quem estava ali próximo, né? Que as servas da filha do faraó estavam ali próximos enquanto ela tomava banho e viu o cesto. Então, na verdade, ele não estava indo na correnteza, ele estava parado ali. E então, o que ela pensou? Se eu não fizer isso, meu filho vai morrer, eles vão descobrir e vão matar o meu filho. Então, ela não tinha outra saída a não ser fazer isso. E ela planejou muito bem, né? E ela colocou a filha, que nada mais é que a Miriam, que é a irmã de Moisés, e ficou observando de longe para ver o que ia acontecer. Então, ela ficou ali cuidando do bebê. Certo, se passasse o tempo e ninguém achasse, ela ia pegar o bebê de volta e levar para casa. Bom dia, Bruninha. Então, a gente imagina assim, né? Que ela ia ficar ali vigiando. De qualquer forma, a mãe colocou a Miriam para ficar cuidando do bebê. Ela não simplesmente abandonou Moisés. Então, se no momento ninguém achasse, ela ia levar de volta para casa. E no dia seguinte tentar. Isso a gente não sabe, mas provavelmente pode ter acontecido também, né? Mas como a gente sempre acredita, né, que tudo foi o mover de Deus, pode ser que na primeira vez já tenha acontecido isso. Então a irmã, que é a Miriam, né, de Moisés, ficou observando de longe para ver o que ia acontecer. A filha do faraó descia ao Nilo para tomar banho. Então elas já sabiam que sempre naquela hora a filha do faraó ia lá tomar banho. Então foi tudo assim, planejado, né?
Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: Isso é filha do faraó. Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Aí a filha do faraó disse: Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. Joquebede levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Este eu tirei das águas. Então, a mãe de Moisés, né, ela ainda pôde ficar com ele, deve ter ficado 3 anos, né? 3 anos. Diz que geralmente até os 3 anos que era amamentado, né? Geralmente tem algumas outras passagens que fala que a partir dos 3 anos era desmamado. Então, provavelmente, ela ainda pôde ficar com Moisés até 3 anos. Depois ela entregou para a filha do faraó, né? E aí todo mundo sabe que ele cresceu lá no meio do reino do faraó, né? Então, a mãe de Moisés sabia o quão errado era matar o seu filho, mas pouco podia fazer para mudar a nova lei do faraó. Sua única alternativa foi esconder a criança e mais tarde colocá-la em um pequeno cesto no rio. Deus usou este ato corajoso para colocar o menino, o hebreu de sua escolha, na casa do faraó. Às vezes nos sentimos frustrados e sem saída, com poucas chances de solucionar uma situação difícil, mas confiando em Deus não podemos desistir. Por menor que seja nosso esforço, Deus pode usar uma brecha e resolver nosso problema. Então imagina como ela se sentiu ali, né? Ela sabia que se descobrissem iam matar o menino, iam matar Moisés, e ela não tinha outra escolha a não ser tentar ter a sorte, né, do que aconteceu realmente, que foi a filha do faraó encontrá-lo e levá-lo para morar com ela. E ela era uma boa filha, né, digamos assim, era uma boa mulher, porque se ela fosse cruel como pai, talvez ela não iria pegar o menino, ela iria mandar matar também. Então, no momento que a gente passa por alguma situação, que a gente não vê uma saída, não vê uma solução, sabe? Eu tô no meio de um problema e agora como é que eu vou fazer, como eu vou sair disso? A gente sabe que por nossas próprias condições, a gente não consegue, às vezes, imaginar uma solução, encontrar uma saída ou resolver determinado problema. Mas a gente sabe que Deus pode nos ajudar, é nosso único socorro realmente, né? Então, quando a gente se sentir perdido, ou se sentir assim, desamparado ou sem saída, a única maneira é a gente orar a Deus e pedir uma direção, pedir um caminho, uma luz, sabe? Deus vai mostrar de alguma forma, seja através de uma pessoa que venha conversar com você, te dar um aconselhamento, mesmo que você às vezes nem pergunte ou fale, compartilhe o que você está passando, mas às vezes Deus usa, né, as pessoas para vir falar com a gente, passar uma mensagem, ou às vezes um vídeo que a gente possa estar assistindo no YouTube de alguma pregação ou palestra. Deus pode usar de algum determinado louvor, de algum estudo que você estiver fazendo através da palavra. Ele vai usar de alguma forma para falar contigo. E você vai sentir, você vai saber que é obra do Espírito Santo naquela hora. Porque se você não compartilhou isso com ninguém, né, em nenhum momento, ou se quem você compartilhou não está ali e você recebe a resposta, você sabe que como aquela pessoa vai saber, né? Ou então através de uma pregação que está ali no vídeo há muitos anos, meses, mas aquilo serviu para você. Então são inúmeras maneiras que Deus pode te ajudar. Basta você pedir, basta você se abrir, basta você orar, basta você buscar, né, para que Deus te ajude. Pode ser que demore, pode ser que não seja de imediato, mas a gente sabe que Deus nunca deixa, né, nunca deixa de responder a gente. Então Miriam, que é a irmã de Moisés, quando notou que a filha do faraó o havia encontrado, rapidamente sugeriu que fosse buscar uma ama de leite. E assim aconteceu. A família estava reunida de novo. As oportunidades podem vir ao nosso encontro inesperadamente. Não podemos deixar o medo do imprevisível, fazer com que perdemos nossas oportunidades. Devemos ficar atentos a essas oportunidades que Deus nos dá e aproveitá-las completamente.
Então a Miriam viu, né, que a filha do faraó tinha encontrado. Então, ao mesmo tempo, né, no mesmo momento, ela foi correndo e já logo perguntou se queria que trouxesse alguém para cuidar do bebê, né, para que servisse de ama de leite, para que amamentasse o bebê, que era a própria mãe, né, a própria mãe de Moisés. Uma oportunidade, né, que Miriam teve. Se ela não tivesse falado nada, se ela tivesse, que bom, pegaram meu irmão está salvo, e ficasse quieta, a mãe não teria oportunidade e ela também de ainda conviver com o irmão por mais alguns anos, né, e ser alimentado pela própria mãe, ser amamentado pela própria mãe. Talvez outra pessoa fizesse, né, outra pessoa que também estivesse amamentando outro bebê. Então, foi a oportunidade que ela não deixou passar. Assim também somos nós. A gente está com uma oportunidade grande na nossa frente e sabe que se a gente não pegar aquela hora, a gente vai perder e talvez não tenha uma segunda chance. Seja uma proposta de emprego, seja, às vezes, conhecer uma determinada pessoa que vai nos ajudar, ou pedir algum conselho, alguma ajuda para uma pessoa que possa te orientar, que possa te ajudar. E tantas outras, né, oportunidades de acordo com a situação de cada um, que às vezes por medo ou insegurança, a gente fica, será que eu falo, será que eu não falo, será que eu faço, será que eu aceito, será que eu não aceito? E a gente tem que seguir o nosso coração. Se a gente sabe que aquilo vai fazer bem, que aquilo vai ajudar, que aquilo vai ser bom, a gente tem que vencer, às vezes, a insegurança de estar falando com alguém ou de aceitar determinadas coisas por medo do incerto. E confiar que se aquilo é bom, então eu não devo temer. Se aquilo vai me ajudar, então eu tenho que vencer a minha insegurança e aproveitar a oportunidade. Então, é sempre pedir orientação de Deus e aproveitar as oportunidades que Ele nos dá, né? Porque às vezes a gente desvia do caminho que Deus né, os propósitos que Deus já colocou na nossa vida, e às vezes a gente não segue já diretamente aquele propósito por perder certas oportunidades. Às vezes Deus já dá uma direção, um caminho, e a gente não percebe. E aí a gente faz aquelas curvas todas até chegar de novo naquele ponto que deveria já ir reto e direto, né? Então a gente tem que estar atento às oportunidades que Deus dá para agir na nossa vida, né? Assim como Miriam fez. Então a mãe de Moisés estava junto do seu bebê. Deus usou este ato corajoso de Joquebede para dar início a um plano de salvar o seu povo do Egito. Não é preciso muito de nós para Deus realizar o seu plano em nossas vidas. Podemos nos sentir incapazes de ver através dos nossos problemas e pensarmos que somente com as nossas forças humanas até em desistir. Mas se orarmos e buscarmos a força que vem de Deus e uma solução, Ele começará o seu trabalho em nós. E isso é tudo que Deus precisa para agir. Então, como eu havia falado, às vezes a gente se cega, né? Se fecha no problema, na dificuldade e não consegue enxergar uma brecha, né? E só Deus que pode nos ajudar a tirar daquele problema, nos dar uma solução, um direcionamento, nos dar uma oportunidade para a gente mudar a situação toda, né? E depende de nós deixarmos Ele agir, depende de nós buscarmos em oração, depende de nós estarmos atentos, pedir para que Deus abra nossos olhos, que nos mostre, né? Me ajude a entender, me dá discernimento, não me deixe ficar confuso, né? Tira as escamas dos meus olhos, eu falo muito isso. Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa enxergar o que tu queres. Porque às vezes a gente até vê e não quer ver, né? Às vezes a gente busca tanto, quer tanto uma resposta, mas fica cego naquela hora. Então, só Deus para poder nos iluminar e nos mostrar, né? Aí na genealogia de Moisés, que é onde fala o nome de Joquebede, está em Êxodo 6, no versículo 20. Dentre os filhos de Levi, houve Coate, e dentre os filhos de Coate teve Amrão, que tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão, Moisés e Miriam. Então, eles são da tribo de Levi. Moisés é descendente da tribo de Levi. Tá? É ali que a gente fica sabendo. Muitas das vezes a genealogia a gente passa batido, né? É confuso, né? A gente deve se atentar mais são as genealogias. Apesar de ser, é chato, não entendo, é confuso, é muito nome, blá, blá.
Mas, gente, a gente consegue compreender melhor lá Jesus através das genealogias. E quanto que Deus usou as pessoas para fazer a vontade dele até chegar em Jesus. Então, isso é muito legal. Então, Joquebede foi a mãe de Moisés. Não se fala mais nada além disso sobre ela. Então, aqui mais um aprendizado, né, que a gente tem da vida da Joquebede é sobre o nosso exemplo, sobre os nossos filhos, não é? Ela deu exemplo a Miriam e também pôde, até os 3 anos, ser exemplo para Moisés. No entanto, que quando ele cresceu, ele não aceitava o que os soldados do faraó faziam com os hebreus, né? Então, se ele tinha esse amor, né, por esse povo, isso foi passado pela mãe, isso foi passado pela família. Mesmo que às vezes a criança não tenha muitas lembranças, mas no inconsciente fica gravado, né? Às vezes a gente tem a sensação, o cheiro que a gente sente às vezes de uma determinada comida, um perfume, ou então a chuva quando cai da terra molhada, adoro esse cheiro. Nos traz lembranças da infância, né? Então, tantas coisas, tantos sinais que são marcados no nosso coração quando a gente é criança, às vezes a gente não lembra exatamente do que aconteceu, mas certas coisas nos despertam uma saudade ou uma sensação, né, boa. Então, ele tinha esse amor, essa compaixão pelos hebreus. Isso foi plantado quando ele era criança, pela oportunidade que Joquebede teve desses 3 anos de ficar com ele. Então, assim somos nós. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Tudo que nós fazemos, seja de bom, seja de mal, a gente sabe que eles estão observando tudo. Então, assim como Joquebede plantou a sementinha em Moisés, que foi, né, o que salvou o povo, né, que tirou o povo da escravidão, teve compaixão do povo, a gente também tem que prestar atenção nos nossos exemplos. Como está sendo nossos exemplos dentro de casa? Você está sendo exemplo para seus filhos de busca ao Senhor, de educar no Senhor, de não só levar à igreja, eu não digo não só ir à igreja todos os domingos, eu digo no dia a dia. O seu filho tem visto você orar, você tem orado junto com seus filhos, você tem buscado a palavra, seus filhos têm visto você ler a Bíblia, seus filhos têm escutado louvores também, seja de adulto ou seja infantil. Essa história de Joquebede é tão pequena, mas nos dá tantos ensinamentos, né? Sobre buscar a Deus nos momentos difíceis que a gente não acha saída, sobre aproveitar as oportunidades, sobre os exemplos que temos dado aos nossos filhos. Então, a gente tem que refletir, porque cada uma tem, né, o seu ensinamento. Por menor que seja, às vezes, a passagem, mas sempre tem algo de bom pra gente aprender, né? Como o restante da palavra de Deus. Então, fica aqui a história dela, para vocês depois quiserem, né, pegar a Bíblia para ler, sozinha e meditar, né? Em Êxodo, lá no início, no capítulo 2, de 1 a 10, e depois sobre a genealogia de Moisés, lá no capítulo 6, versículo 5, tá? Beijo, gente. Deus abençoe a todos e até domingo que vem. Tchau!